O Shopping dos Mormons é só a ponta do iceberg. É só a ponta. Em 2000 deixa eu ver, não lembro agora o ano, mas eu imagino que tenha sido 2014 ou 2013, que o City Creek, um shopping aqui no centro da cidade de Salt Lake, foi inaugurado. Na inauguração, um dos líderes de alto escalão da igreja, que é chamado, né, conhecido como primeiro conselheiro na primeira presidência da igreja, primeiro ou segundo conselheiro, chamado Henry B. Eyring. Ele estava na inauguração daquele shopping, ele cortou o laço de inauguração e falou, let's go shopping, ou seja, vamos às compras. Eu lembro de ter visto aquilo na televisão e pensado, peraí, eu ainda era ativa na igreja na época, eu ainda frequentava. Eu falei, peraí. Eu não consegui conciliar na minha cabeça aquela situação, porque na igreja você, como membro, pelo menos no Brasil, aqui também, a gente aprende que você paga teu dízimo, você paga as ofertas, a igreja paga as contas, né, de manutenção dos prédios dela e templos, o que é totalmente justo, e o restante do dinheiro é usado em ajuda humanitária. É isso que você aprende na igreja. Inclusive, não é esclarecido para os membros que os 15, que os quórums dos 70, eu não vou entrar em detalhes para você o que são esses quórums, mas basta você saber que são a liderança de alto escalão, tá? A partir dos quórums de 70, 12 apóstolos, que não são apóstolos coisa nenhuma, primeira presidência, eles são pagos, eles são remunerados e muito bem remunerados para trabalharem para a igreja. Mas isso não é falado para você claramente. Eu sempre achei que eles se aposentavam, né, porque eles são homens de idade, e começavam então a servir na igreja voluntariamente, né. Bom, então quando eu vi aquele shopping, eu falei, peraí, como assim? Como assim um shopping? Um shopping? Peraí, eu não consegui conciliar na minha cabeça. Aí eu comecei a pesquisar, né, e comecei a entender que a igreja, na verdade, ela é legalmente uma corporação. Ela é uma corporação. Então, o que ela faz? Ela recebe a renda dela, a receita dela anual só de dízimo. Ninguém está falando de ofertas e nem de outros fundos como fundo missionário, só dízimo. A receita anual dela é de 7 bilhões de dólares. Eles pagam as despesas dos prédios da igreja, eles usam o mínimo exigido pela lei federal para manterem o status de organização sem fins lucrativos. Então, eles usam aquele valor mínimo exigido por lei na ajuda humanitária, o restante todo vai para investimentos. A igreja, querido, para você que perguntou, né, pediu para eu falar para você do shopping da igreja, infelizmente eu tenho uma terrível notícia para te dar. Eles não têm só esse shopping, eles são donos de 3% do mercado imobiliário inteiro, do estado inteiro da Flórida. Eles têm campos de caças, eles têm companhias de seguro, eles têm estações de rádio, estações de televisão, jornais. Companhias de seguro, eu falei? Falei, né? Companhias de seguro. Então, assim, eles investem o dinheiro. E tem mais uma coisa, que recentemente, se eu não me engano, ano passado, um ex-funcionário da igreja entrou com uma ação contra ela, alegando que, como ele teve acesso às finanças da igreja nos bastidores, ele descobriu que a igreja acumulou, presta atenção aqui, acumulou 100 bilhões de dólares num determinado período de tempo. Esse valor, só essa fatia, 100 bilhões de dólares, era para ter sido usada em ajuda humanitária obrigatória por lei, como eu disse, para eles manterem o status de organização organização sem fins lucrativos. Eles acumularam esse dinheiro e usaram para investimentos. Pode falar. Isso é desvio de finalidade, né, Vânia? O desvio de finalidade orçamentária da própria igreja, eles transformam isso em empresas particulares para ele
sustentada através de esteio como dízimo, não é isso mesmo? Exatamente. E tem mais. Como eles investiram esses 100 bilhões de dólares, eles sonegaram os impostos desse valor. Eles roubaram o governo do imposto que eles deveriam ter pago. Se eles quiserem investir o dinheiro e não quiserem usar em ajuda humanitária, está tudo bem. Mas então eles devem para o governo o imposto daquele valor. E eles sonegaram os impostos, eles mentiram para a Receita Federal. E esse ex-funcionário entrou, então, com uma ação contra a igreja, denunciando tudo isso. E está na Justiça Federal aqui, tá? Eles vão ter que pagar os impostos atrasados destes 100 bilhões de dólares que eles acumularam, que deveria ter sido usado em ajuda humanitária. Então, meu querido, que fez a pergunta sobre o shopping da igreja, eu adoraria falar para você do shopping e pronto, e encerrou. Infelizmente, como eu disse, isso é só a ponta do iceberg, tem muito mais do que isso. A gente está falando aqui de uma organização desonesta, corrupta e cara de pau que tira dinheiro das pessoas de boa fé em nome de Deus e promete coisas que vão acontecer lá depois da morte. Tá? Então a gente está falando aqui de sujeira grossa. Nós estamos falando aqui de charlatões da religião. Eles não são profetas. Olha, já começa a me irritar, viu? Eu já começo a me irritar quando eu falo sobre isso, meu sangue, ele sempre ferve, não adianta. Então, eles tiram o dinheiro das pessoas em nome de Deus e fazem promessas que não existem, promessas vazias e rasas. E as pessoas sacrificam o tempo, os bens, os talentos e a energia delas por essa igreja. E elas só estão enchendo os bolsos desses charlatões aqui. Então, é com esse tipo de organização que você está lidando.